irmãos. Pela graça de Deus, cá estamos em mais uma etapa e é bom estar convosco. Desde a semana passada, como eu vos tinha dito, hoje será, e vão ter que maturar mais um bocadinho, hoje será o seguimento do estudo que nós tínhamos iniciado a semana passada, que tem a ver com os pilares no casamento cristão. Hoje vamos para o terceiro pilar. Mas antes de poder dizer seja aquilo que for, vamos orar. Senhor, nosso bendito e amado Pai, nós graças estamos por mais um dia, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelo facto de, nesta hora, Senhor, o nosso objetivo seja estudar a Tua Palavra, Senhor, que nos possas iluminar, Senhor, que nos possas dirigir em todas as coisas, Senhor, instrui-nos, Senhor, através dela, Senhor, possamos ter um coração humilde, Senhor, para poder ouvir e para poder pôr em prática aquilo que Tu nos ensinas. Graças estamos mais uma vez pelo Teu amor, Senhor, e porque não há nada, Senhor, que te passe ao lado, Senhor, e não houve nada que foi deixado de lado, Senhor. Tudo, Senhor, Tu fizeste na perfeição, para que possamos crescer de uma maneira saudável, Senhor, e nós Te agradecemos por isso, porque temos através da Tua Palavra o ensino certo e aquele que é verdadeiro, Senhor. Mais uma vez Te agradecemos no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E então, irmãos, bom dia mais uma vez. Para aqueles que nos acompanharam desde a semana passada, um bom dia, e mesmo para quem não nos acompanhou, e eu vou resumir muito rapidamente. Eu a semana passada alonguei-me um pouco mais e peço perdão por isso, quero hoje não o fazer da mesma maneira, mas muito resumidamente nós falamos então dos pilares que têm a ver com a estrutura que suporta de facto o casamento. São vários pilares. Eu falei somente em dois a semana passada, que foi um que é a intimidade individual e o compromisso e a entrega que cada um de nós tem que ter com o nosso Deus. Também, ao mesmo tempo, como casal, devem o fazer em conjunto. Essa busca constante e essa busca permanente da sabedoria do Senhor tem que ser constante e o casal deve o fazer, é um dos pilares, deve o fazer mutuamente. Depois falamos acerca da submissão. O apóstolo Paulo fala aos santos acerca deste assunto muito interessante, porque quando ele fala destes assuntos domésticos, tanto na carta aos Efésios como na carta aos Colossenses, ele começa com esta passagem, com este versículo, a dizer que na carta aos Efésios que as esposas sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. Isto é na carta aos Efésios, e na carta aos Colossenses, que é o capítulo e os versículos que têm servido de base para este nosso estudo, falam-nos também precisamente acerca disso, no capítulo 13 e no versículo 18, que as mulheres devem ser submissas, sujeitas aos vossos maridos, como convém no Senhor. Duas vertentes diferentes, nós falamos acerca disso. Hoje vamos para o terceiro pilar, que tem a ver com o versículo 19, e nós vamos ler então a passagem que nos diz assim: Colossenses 3, versículo 18: Vós mulheres estáis sujeitas aos vossos maridos, aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós maridos amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Vós filhos obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós pais não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós servos obedecei em tudo aos vossos senhores segundo a carne, não servindo na aparência como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Ora bem, então vamos aqui ao versículo 19 e nós lemos que vós maridos amais as vossas mulheres, não vos irriteis contra elas. Logo à partida nós temos aqui este pilar que é muito importante. Quando nós falamos do amor e nós vemos que a sociedade, o inimigo tenta, ele tem duas coisas. O que é que ele faz? Ele inverte as coisas, ou seja, ele torna aquilo que a palavra de Deus transmite como sabedoria e como um pilar e um padrão elevado. O inimigo tenta dissolver isso, tenta distorcer, como fez desde o início. Ele distorceu a palavra de Deus, distorceu a verdade, e às vezes tenta diminuí-la, de tal ordem que nós vemos que hoje o amor de facto é uma palavra que é quase diluída em nada. Nós vemos as pessoas hoje dizer que amam a comida que fizeram, amam o cãozinho, o gatinho, amam tanta coisa,
E isso é grave, irmãos, porque o amor, de facto, a palavra amor em si, ela é algo que nós devíamos nos pôr em sentido. E todas as vezes que abríssemos a boca para proferir esta palavra, devíamos pensar duas vezes. Porque isto é, de facto, sério. O Senhor Jesus Cristo é o expoente máximo do amor. Só aí nós devíamos já pensar quando nós dizemos esta palavra. Por isso nós temos que ter muito cuidado. É uma responsabilidade enorme, é um pilar muito importante no casamento. Todos eles são, mas este também é muito importante, porque o amor é o vínculo da perfeição. Ou seja, nesta mesma carta aos Colossenses, e nós temos estado a estudar esta carta aos Colossenses à quarta-feira, e nós vemos no capítulo 3 e no versículo 14 que diz: e sobre tudo isto revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Ou seja, é ele que une todas as peças do puzzle. É ele que vai fazer no casamento com que todos os pilares eles estejam bem betumados, por assim dizer. O que é que eu quero dizer com betumados? Betumados, isto é, não deixa que hajam frestas para que mais tarde essas mesmas frestas possam serem rachaduras enormes e que possam causar o desmoronamento do casamento. O amor, irmãos, nós homens fomos feitos de uma maneira diferente em relação às mulheres. As mulheres têm uma sensibilidade diferente, nós somos mais diretos, somos mais... não somos tão sensíveis. O Senhor fez-nos assim, porque tinha que nos fazer assim. E fez as esposas, as nossas mulheres assim, porque é assim que, de facto, nós nos completamos. E nós homens, infelizmente, muitas das vezes, nós pensamos que o amor significa prazer. Ou seja, significa, nós confundimos as coisas, e é isso que o inimigo quer. Num casamento cristão, é muito importante nós termos a noção de como é que as coisas, como é que o Senhor nos transmite a verdade. Nós não devemos acreditar nas mentiras que o mundo quer nos transmitir. Porque esta coisa de dizer que o amor nasce do prazer, isto é uma mentira. E nós muitas das vezes muitos homens de Deus partem para o casamento acreditando nesta mentira. Então, se nós acreditamos nesta mentira, nós vamos criar um amor superficial, à superfície, diferente do amor divino. O amor humano ele é superficial. O amor divino é na profundidade, vai muito mais longe. Ou seja, onde há tesouros é onde ele penetra. E é um amor diferente. O amor divino é um amor sacrificial. O amor humano é um amor egoísta. E esta história de que o amor nasce do prazer é um amor egoísta, é um amor humano. O amor não nasce do prazer. O prazer é que nasce do amor. São duas coisas completamente diferentes. E nós, homens, temos que ter essa noção. Porque muitas das vezes partimos para um casamento pensar que, quando nós acreditamos nesta mentira, nós vemos a coisa assim. Então, eu vou-me casar para quê? Vou-me casar para me sentir realizado, para ser feliz, para a mulher que eu tenho, ela ser uma mulher à minha medida, para que a minha realização pessoal e emocional seja satisfeita, para os meus desejos sexuais sejam completos nesta mulher. Ou seja, eu. Está errado. Essa não é a mensagem e esse não é o amor divino que o Senhor quer que nós possamos exercitá-lo dentro do casamento. Os padrões divinos são completamente diferentes. Nós começamos logo quando o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 5 e no versículo 25, quando ele diz que nós devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Só aí nós devemos estar de sentido e nós percebermos o que é isto. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo amou a igreja estando ela de costas viradas para o Senhor, estando ela não querendo saber de nada, quando não havia nenhuma beleza nela, quando ela abraçava outros padrões que não os do Senhor. E ele decidiu amar a igreja, de tal maneira que deu a sua vida por ela, ressuscitou por ela, cuida dela, trata dela, e mais do que nunca zela por ela. E é este o amor que o Senhor quer que nós possamos trabalhar no nosso casamento. É uma tarefa muito árdua, ou seja, árdua no sentido de responsabilidade em si.
Porque é assim, quando se começa uma casa, um edifício, e neste caso o casamento é um edifício, e o nosso Deus, sendo Ele o arquiteto deste mesmo edifício, Ele estabeleceu as coisas de uma maneira correta. Papéis muito bem explicados e no sítio certo. Qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, o que é que cabe a cada um fazer. E nós vimos a semana passada, de facto, o que é que uma mulher virtuosa e quais são os benefícios que isso traz para um casamento. E nós hoje, muito rapidamente, vamos ver o que é que, de facto, o amor, que é o vínculo da perfeição, pode trazer para um casamento. E nós vemos que é escusado nós tentarmos pôr no casamento, e nós às vezes temos essa tendência a pôr uma pitadinha deste amor que desta doutrina e deste amor que a sociedade imprime dentro do nosso casamento. E queremos misturar as coisas com o amor divino. E isto vai dar errado. Isto não funciona assim. Não pode funcionar. Nós não podemos misturar as coisas. Ou nós adotamos, ou nós exercitamos na nossa vida, de facto, o amor que o Senhor quer que nós possamos transmitir e dar às nossas esposas, ou então vamos ter problemas graves. Irmãos, em primeiro lugar, o amor não é um sentimento. O amor é uma decisão. Nós decidimos, eu já disse isto uma vez, quando uma esposa perguntou ao marido, o marido disse à esposa, num dia romântico, eu amo-te. E ela depois perguntou-lhe e disse-lhe, o que é que tu queres dizer com isso? E ele ficou assim a olhar para ela, mas depois respondeu. E foi o que ele disse. Eu amo-te porque eu decidi todos os dias da minha vida fazer tudo para que o nosso casamento dê certo. Esse é o meu objetivo. Esse é o meu compromisso. Nunca nos esqueçamos, irmãos, e eu estou a falar para os homens agora neste momento, que o nosso compromisso, para além de ser com a nossa esposa, o nosso compromisso é com Deus. Assim como nós falamos a semana passada acerca da submissão, esta questão de nós amarmos as nossas esposas é um compromisso muito sério, irmãos. Eu costumo dizer, ou nós partimos para um casamento e acima de tudo, temos o compromisso e o dever de obedecer ao nosso Deus e fazer com que o nosso casamento seja um reflexo, de facto, do amor que o Senhor Jesus Cristo tem para com a Igreja, ou então eu diria como o apóstolo Paulo, não vale a pena nos casarmos, ou então mais vale estar sossegado. Porquê? Porque vamos estar a passar um péssimo testemunho. E não nos podemos esquecer de uma coisa, que nós casamos-nos, o casamento foi feito para servirmos ao nosso Deus, para o casal servir mutuamente ao nosso Deus, para nós representarmos, é como se nós estivéssemos a representar esse grande amor do Senhor Jesus Cristo e a Igreja, e a submissão da Igreja em si. É muito sério, irmãos. A responsabilidade é enorme. E nós temos que perceber que o plano de Deus é para que as coisas funcionem. O plano de Deus não é para que as coisas não funcionem, ou para que funcionem mais ou menos. Não, é para que funcionem em pleno. As dificuldades vêm, mas nós vamos ultrapassar isso. Porque esse mesmo amor vai fazer com que as peças do puzzle se vão unindo. Aquilo que o inimigo tenta separar, e ele tenta separar, porque nós já falamos acerca disso, a sociedade é feita de casais, é feita de famílias, e mais ainda famílias tementes a Deus. O objetivo dele é mesmo separar, é dividir. Mas que o Senhor nos ajude a podermos buscar forças nele para que contrariemos essa situação. E nós temos aqui duas situações diferentes. Temos uma mulher e um homem, marido e mulher, completamente diferentes, e nós temos que saber agir. Temos que, sabiamente, perceber. Eu diria mais, nós temos que conhecer a nossa mulher num todo. Muitas das vezes os homens tentam conhecer a esposa fisicamente. Tentam conhecê-la fisicamente. E levam uma vida de frustração. Porque não propõem no seu coração conhecer a esposa emocionalmente. Mas, acima de tudo, tentar perceber qual é o seu papel aos olhos e segundo a palavra de Deus e, sabiamente, levarem a esposa aos pés do Senhor. Esse é o objetivo.
Porque ninguém consegue, não há homem nenhum que consiga transformar a sua esposa. É o Senhor que transforma. Mas para isso ela tem que ser conduzida. Assim como o Senhor Jesus Cristo conduziu a Igreja, nós homens temos que conduzir as nossas esposas aos pés do Senhor, como é óbvio. Porquê que muitos casamentos hoje não dão certo? Mas sabem, um dos motivos pelos casamentos hoje não darem certos é porque as esposas têm um conhecimento bíblico muito maior do que os maridos. E não é que isso seja mau. Não é elas terem um conhecimento bíblico muito bom. Que assim seja. Mas muito maior que o marido. Isso é grave. Porque a liderança espiritual tem que estar no marido. E se ela é que conduz as coisas nessa área, isso é grave. Porque nós vamos estar sempre por arrasto. E lá está. Aquilo que o Senhor quer que nós possamos transmitir e possamos, que é a imagem que nós temos do Senhor Jesus Cristo, Ele conduzir a Igreja, não é a Igreja que tem que conduzir o Senhor Jesus Cristo, é o Senhor Jesus Cristo que conduz a Igreja. Então, se eu sou a figura do Senhor Jesus Cristo dentro do meu lar, então eu que tenho que conduzir a esposa nessa área. Nós casamos-nos para servir, não foi para ser servidos. Nós casamos-nos para instruir os nossos filhos, acima de tudo, a servirem o nosso Deus. Esse é o objetivo. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo não veio para ser servido, Ele veio para servir. Mas muito rapidamente, e nós podíamos falar um pouco mais acerca desta questão, mas no mesmo versículo nós lemos isto: amai as vossas mulheres, e agora é esta questão: não vos irriteis contra elas. Esta passagem não diz para nós não provocarmos, como diz logo a seguir, no versículo 21, que diz assim, aos pais: não irriteis os vossos filhos. Aqui não diz, não irriteis as vossas esposas. Não diz isso. Tomem atenção. Esse pilar que é dos filhos, mais tarde um dia iremos falar nele. Aí sim, dos filhos diz, não irriteis os vossos filhos. Mas aqui diz assim, não vos irriteis contra elas. Essa tarefa é muito difícil. Quem é que já acordou de manhã, homens, eu estou a falar para vocês, e que a mulher de repente acordou de manhã e acha que o vermelho é amarelo? Há mulheres que acordam de manhã e o azul não é azul. E como é que nós fazemos numa situação destas, irmãos? Como é que nós conseguimos aplicar amor numa situação destas? Como é que nós não nos conseguimos irritar com uma situação destas? Eu estou a dar um exemplo assim da cor. Mas há situações assim que a gente pensa assim, mas como é que é possível ela estar com este... A palavra de Deus dá-nos uma resposta. E nós lemos na Epístola de Pedro, no capítulo 3, e vamos muito rapidamente. Na primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, e versículo 7, a palavra de Deus diz-nos assim: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento. Nós devemos viver e ter esta intimidade e esta comunhão com as nossas esposas com sabedoria, com entendimento. E muitas das vezes esse entendimento vem... Porquê? Porquê que é preciso ter esse entendimento? Para situações como estas, quando elas acordam e pensam que o verde é vermelho ou que o verde é azul. Então o que é que nós devemos fazer? Omitir a verdade? Não. Mas na altura certa, e a palavra de Deus diz que uma palavra dita na altura certa, ela produz coisas boas. Na altura certa, não nessa hora, como é óbvio. Essa hora é tempo de nós darmos 2 passinhos para trás, porque a coisa não está boa. Se eu vou dar 2 passos à frente, o que é que vai acontecer? Eu vou me irritar mesmo. E a Bíblia diz para nós não nos irritarmos. Porque esse é o passo para o conflito. Esse é o passo para a discórdia. Esse é o passo para palavras que não devem ser ditas. Então nós homens, ouçam, eu não, em nenhuma parte da palavra de Deus eu vejo o Senhor dizer para que as esposas não se devam irritar contra os maridos. Eu não vejo isso, mas eu vejo o Senhor dizer, homens, não se irritem contra as vossas esposas. Este pilar é muito importante. Parece uma coisinha assim simples, mas não é. É muito importante. Ele faz com que haja estabilidade. Num pilar existem ferros lá dentro para que haja estabilidade. Esse pilar, esses ferros, são vários ferrinhos. Aquilo são ferrinhos, um pilar pode ter, para aí, 1 metro de largo. E lá dentro é composto por uma série de ferrinhos. Ferrinhos de 6 milímetros, que é uma coisinha mais fina que o meu dedo. Esses ferrinhos
dão estabilidade ao pilar. Quem olhar assim de longe pensa, o que é que isto tem? Não me irritar contra ela, o que é que isto pode produzir? Pode produzir, o que é que ele vai fazer? Vai estabilizar esse pilar, vai estabilizar o relacionamento. O facto de nós, muitas das vezes, darmos 2 passos atrás. Irmãos, o melhor é quando as nossas esposas, numa dessas situações, porque o emocional nelas é muito mais elevado, damos 2 passos atrás e oremos por elas. Irmãos, é a única coisa que a gente pode fazer. Mas mais tarde, a verdade tem que ser reposta. Mais tarde, na hora certa, e o Senhor dá-nos, lá está, o tal entendimento, para nós dizermos, olha, é assim, hoje de manhã tu disseste que aquela jarra era vermelha. Não é. Não é. Ela até vai dizer assim, não é. Eu disse isso. Disseste. E isso não é bom, que assim seja. Porque eu depois vou começar a acreditar nisso. E isso não é, a verdade não é essa. E elas vão ter uma visão, elas vão parar e vão pensar assim, de facto, tens razão. Porque naquela hora, se a gente entra, vamos mesmo nos irritar contra elas. E aí vai ser grave, irmãos. Nós temos de ter o cuidado, irmãos, de... o facto de nós procurarmos fazer a vontade do nosso Deus, nosso Deus não nos dá tarefas difíceis para nós fazermos. Ele dá-nos tarefas simples, porque as difíceis faz Ele. São tarefas pequeninas, mas são tarefas muito importantes. Lá está, verguinhas fininhas, que se forem bem postas, no sítio certo, produzem um efeito enorme, produzem um efeito de estabilidade. Irmãos, nós jamais devemos pensar de que com as nossas próprias forças, com aquilo que nós achamos que é correto, nós vamos levar o nosso casamento para a frente. Esqueçam isso. As nossas boas intenções não vão levar o nosso casamento para a frente. Porque é um projeto de Deus, não é o meu projeto. Sendo um projeto de Deus, eu tenho que me guiar pela sua palavra. Irmão, se o irmão, em termos espirituais e em termos de conhecimento da palavra, tem um conhecimento muito menor do que a sua esposa, aplique-se. Essa é a primeira tarefa. Aplique-se. Leia a palavra de Deus. Estude-a. Não quero dizer com isso que tem que competir com a sua esposa. Mas a liderança espiritual está à sua responsabilidade, está na nossa responsabilidade. As nossas esposas precisam de ter um marido emocionalmente, espiritualmente equilibrado. O equilíbrio, esse mesmo equilíbrio, é a palavra de Deus que nos dá. É este vínculo, o amor, que é o vínculo da perfeição, faz com que todas as peças se unam, é Ele que vai criar estabilidade. O facto de nós habitarmos com as nossas esposas sabiamente, essa sabedoria vem da palavra. E nós já lemos isto. A sabedoria de Deus vem da leitura da palavra de Deus. Então, se nós queremos coabitar, ou seja, sabiamente com as nossas esposas, temos que procurar na palavra de Deus. Porquê? Porque é essa mesma sabedoria que vai fazer com que as nossas esposas ou seja, vão ter prazer em ser submissas. Qual é a mulher que não tem prazer em ser submissa a um marido equilibrado? A um marido que sabe verdadeiramente amá-la? A um marido que sabe amá-la na altura certa, no tempo certo, que sabe dizer as palavras na altura certa, que não a magoa? O Senhor não magoa a igreja, mas o Senhor corrige, o Senhor direciona. E esse é o nosso papel. Tenhamos sempre em vista o amor do Senhor Jesus Cristo para com a igreja. Eu já ouvi dizer e já ouvi muitos casais dizerem assim, o conflito é agradável dentro do casamento. Quem é que disse isso? Que um conflito é agradável dentro do casamento? Há visões diferentes dentro de um casamento. Há opiniões diferentes do marido e da mulher. Mas desde quando que o conflito é agradável? Há quem diga até que o conflito apimenta o casamento. Que visão tão pobre, irmãos. Dizer que um conflito apimenta o casamento. Há tantas outras coisas e poderíamos falar nisso dentro do casamento, mas não vamos falar porque não é hora para falarmos nesse assunto agora, neste momento. Isso é outro pilar que um dia mais tarde, se tivermos oportunidade, falaremos. Mas não tem nada a ver, irmãos.
Se nós acreditamos nessas mentiras, vamos ter problemas graves. E nós, como homens, como líderes espirituais, nós temos que perceber, olha, desculpa lá, onde é que tu ouviste isto? O conflito, porque geralmente, pela emocionalidade das mulheres, a tendência delas é irritarem-se mais facilmente. A tendência delas é porque são mais explosivas. Então temos de ter o quê? Temos de ter esse tal equilíbrio. E se nós tivermos essa sabedoria, esse entendimento, nós vamos levar as coisas no sítio certo. E vamos, à luz da Palavra de Deus, e é a Palavra de Deus que fala mais alto, nós vamos repor a verdade. Na altura certa a gente repõe a verdade. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude a perceber, de facto, que mais do que nunca, este amor que o Senhor quer que nós apliquemos no nosso casamento é um amor sacrificial, não é um amor de benefício próprio, de prazer próprio. E não se esqueçam, o amor não nasce do prazer, é o prazer que nasce do amor. É tão bom porque o Senhor Jesus Cristo sentiu prazer em dar-se pela Igreja. Se nós aplicarmos este amor, nós vamos sentir prazer em nos darmos à nossa esposa. Esse amor sacrificial produz prazer. E é um prazer constante. É um prazer que vai fazer com que a felicidade ela seja constante, não seja um objetivo. É uma consequência desta harmonia em a submissão e o prazer em amar. O respeito, o prazer em amar, o dar-se. As coisas depois fluem naturalmente, sem sacrifício, mas por amor. É muito melhor. É muito melhor do que vivermos uma vida com padrões humanos, em que se eu não me satisfaço, se a minha esposa não satisfaz os meus padrões, se a minha esposa não satisfaz o meu prazer, então, tenho que partir para outra situação. Isso é horrível, irmãos. Isso dá uma insegurança tremenda dentro do lar. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Eu não me quero alongar mais. Irei numa próxima oportunidade, não no próximo domingo, como é óbvio, vocês já não me podem ouvir, mas numa próxima oportunidade falarmos mais um pouco acerca destes padrões e destas colunas que o Senhor estabeleceu para o casamento. Mas não se esqueçam, irmãos, a esposa que o Senhor nos deu, ela é a nossa coroa. A palavra de Deus diz isso em Provérbios, no capítulo 12. Ela é a nossa coroa. Um conselho que eu dou aos mais novos, e aos rapazes principalmente: esperem no Senhor. Esperem nele. Esperem que ele de facto possa vos dirigir à coroa que ele preparou. Deem passos assertivos. Não façam as vossas escolhas segundo a vossa vontade. Se vocês fizerem escolhas segundo a vossa vontade, vocês vão escolher uma coroa de espinhos. E em vez do casamento ser um prazer constante, uma vida de felicidade e de bênção, vai ser um tormento. Porque eu não queria ter uma coroa de espinhos. Mas a coroa que o Senhor dá, essa não é de espinhos. Essa faça com que o marido tenha um estatuto diferente. Uma coroa na cabeça de alguém faz dessa pessoa diferente dos outros. Essa é a verdade bíblica. Esse é o padrão que o Senhor tem para o casamento. Que o Senhor nos ajude, irmãos.